Nós vamos dar início à reunião. É o momento de silenciar e nós vamos ter a nossa companheira fazendo a página. E a página está aí no informativo. Boa noite. Do livro Alma da Vida, psicografia de Chico Xavier, Maria Dolores nos manda uma linda mensagem. Família e vida. Família é o ponto de encontro que a vida em si nos oferta, para a conta viva e certa dos que se tem a fazer. Às vezes indica empresas de amor, renúncia e talento, de outras é pagamento, de débitos a vencer. No lar ressurgem afetos, dedicações incontidas, riquezas em luz de outras vidas, o tempo a se recompor, mas também dentro de casa, é que o ódio de outras eras abre feridas austeras, reconduzindo ao amor. Vemos pais largando os filhos com desprezo e indiferença, e os filhos em turba imensa, combatendo os próprios pais, parentes contra parentes, lembrando aversões em brasa, unidos na mesma casa, sob direitos iguais. Se sofrimento em família é o quadro em que te renovas, tolera farpas e provas, aceitando-as tais quais são. Não fujas, suporta e avança. Seja tolerância onde vais, segurança pede paz, e a paz é luz do perdão. Esse é o mês da família. Família, coisa importante. Vamos observar as nossas mãos, todo mundo olhando para a mãozinha. Quantos dedos nós temos? 5 dedos. Todos são iguais? Não. Mas todos pertencem à mesma mão? Sim. E é com essa mão, com todos os dedinhos unidos, que nós podemos fazer carinho, nós podemos pegar a mão de outra pessoa, nós podemos pegar o alimento. Eles são da mesma família, precisam estar unidos. Eles são da mesma família. E agora, olhando para nossas mãos, a gente vai pensar na nossa família. Somos da mesma família. Somos diferentes? Somos. Mas temos características únicas. Temos características de semelhança também com o próximo, com aquele que é da nossa família. E não é à toa. E não é à toa que nós vamos fazer falta quando tivermos que fazer um movimento único. O movimento do carinho, do amor, do alimento. Vamos pensar nas nossas famílias. Não só esse mês, gente. O ano todo, todos os anos, sempre. Estamos reencarnando para isso. Obrigada. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Vamos meditar Jesus. Onde encontraremos o Mestre? Nossa mente vagueia em tantos lugares que a natureza nos oferece. Temos um belo jardim, flores multicores. Temos a mata fechada, nos distribuindo frescor e clorofila. Temos o mar, a
as montanhas, as estrelas, o sol, o céu azul, as nuvens. Enfim, Senhor, pensamos em Ti quando pensamos na natureza. Estamos felizes porque aqui estamos, reunidos, Senhor, esperando receber o cadinho que necessitamos. Muitos de nós necessitando de paz e de harmonia em seus lares. Outros, Senhor, é a saúde. Nós estamos todos convictos de que iremos esta noite receber todo o bem que podemos. Senhor, eu vos peço, em nome dos nossos guias e protetores, mas acima de tudo em nome de Deus, a permissão para estarmos dando como iniciado a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meu Pai. Hoje nós teremos o estudo com a nossa Fátima Cristina. Boa noite a todos. É sempre uma alegria enorme estar aqui. O coração fica muito feliz, realmente. Então, a gente vai estar fazendo algumas reflexões, vamos estar pensando um pouquinho juntos sobre esse capítulo do livro Renovando Atitudes, psicografado pelo Francisco do Espírito Santo, ditado pelo Espírito Hamed. E o capítulo desse livro que a gente vai estar pensando hoje chama-se Quem são os Regenerados? Para quem não conhece esse livro, Renovando Atitudes, ele é um livro que, assim como vários livros de Joana, tem um enfoque do Evangelho sob o ponto de vista psicológico. Ele traz reflexões do Evangelho para nós, de maneira que nós possamos nos encontrar ali, através das nossas emoções, através dos nossos sentimentos, através das nossas ações. Então, é um livro bastante prático. Ele nos fala de coisas muito próximas. Hamed e Joana têm essa capacidade de trazer o Evangelho para a gente, no nosso mundo emocional. E não é à toa que todos dizem que Jesus foi o psicólogo por excelência, conhecia a alma humana. E aí é sob esse aspecto que a gente vai ver esse capítulo, e um aspecto também muito prático, porque os exemplos de Joana, os exemplos de Hamed, a doutrina espírita, gente, é uma coisa prática. Se a gente puder sintetizar, né, a lição dos espíritos, é que o Evangelho é para ser vivido e não decorado. Essa é a grande missão, é esse o nosso dever de casa. Então a gente vai começar a refletir sobre isso com base, é a primeira vez até que eu estou fazendo palestra com slide, eu estou ficando moderna.
Porque eu peguei trechos, né, dele, do que Hamed fala no livro, e aí a gente vai raciocinando juntos com como ele colocou. Vai lá, Josemir. Então, logo num dos primeiros parágrafos, Hamed já coloca dizendo que os regenerados são aqueles que se sentem responsáveis pela manutenção do equilíbrio e da harmonia do planeta. E aí, isso é bastante interessante, a gente já está vendo que ele já começa a falar de coisas práticas e do nosso dia a dia. Ele já começa a contextualizar esse ser no mundo em que ele vive. E se a gente for pensar na palavra regenerar, o verbo, né, regenerar, esse verbo, ele tem o sentido, primeiro que esse prefixo aí, re, né, ele tem a noção de algo que vai acontecer novamente. Né? Generar vem de gênese, ou seja, de origem, de criação, de formação. Então, isso nos dá a ideia de algo que é formado ou reformado, formado novamente, recriado. E quando a gente fala em regenerar, aí eu volto para... Porque às vezes a gente fica pensando em coisas muito espirituais. Vamos dar um exemplo muito claro, e os médicos que estão aqui sabem disso. Há tecidos ou há órgãos no nosso organismo que se regeneram. A pele é um exemplo disso, né? A pele, ela sofre lacerações, úlceras ou alguma coisa, mas ela se recompõe. Nós, mulheres, então, sabemos muito disso por causa dos milhões de ácidos que a gente passa no rosto, na pele, etc., né? Para ajudar essas células a produzir, a se renovarem. Então, se a gente falar nessa regeneração, a gente está pensando também em renovação. Algo novo, algo fresco. Esse é o sentido. E é engraçado que quando ele coloca, quando o Hamed já coloca isso no macro, né, digamos assim, que ele está falando aqui já, os regenerados são aqueles que se sentem responsáveis pela manutenção do equilíbrio e da harmonia do planeta. Então, ele já está falando até no macro, em algo bastante amplo. E o interessante é que vem do indivíduo, a responsabilidade do indivíduo, ou de cada um de nós, com o total. Chegar a tela? Ah, não estou me vendo na televisão. Ah, tá. Gente, eu sou muito perdida, tá? Eu sou muito desligada de tudo. Aqui, tá bom? Ah, tá. Ah, aqui. Ah, tem até a faixinha bonitinha aqui, gente. Ah, tá. Eu sou desligada de tudo, gente. Desculpem. Então, peraí. Tá. Então, essa noção, quer dizer, essa questão que ele coloca, individual de cada um de nós, isso é muito interessante. E uma corresponsabilidade ou uma ligação com o todo, com o planeta. E quando a gente fala o planeta, a gente fala de toda a espécie de vida que se manifesta nesse planeta. Não apenas entre nós, mas entre as relações dos humanos com os humanos, dos humanos com os animais, dos humanos com os vegetais, dos humanos com os minerais, de tudo aquilo que nos cerca. E por que isso? Porque tudo o que nos cerca é manifestação de vida. E
todas essas manifestações de vida trabalham em conjunto para que a vida se estabeleça e continue. Então, há todo um ciclo, há toda uma interdependência de todos os seres. Isso é muito profundo, isso é muito simples, isso é muito lindo. E a gente vive isso todos os instantes da nossa vida. Só que muitas das vezes a gente não se dá conta. A gente não percebe essa beleza que nos envolve a todo momento. E que estamos trabalhando nisso. Aí a próxima, ainda nesse mesmo sentido, só vou me afastar aqui um pouquinho para tirar isso daqui. Pronto. Pensam não apenas em si mesmos, mas na coletividade. Interessante, né? O sentido de se reconstruir, o sentido de se renascer, de se renovar, é sair de si e se estabelecer em coletivo. É parar de pensar apenas em si e pensar também no outro. E o interessante, gente, é que isso faz parte da nossa vida. Desde que nós nascemos, desde que nós estamos na barriga da nossa mãe, essa lei já existe para nós. Nós somos alguém, um indivíduo inserido num todo, inserido num contexto. Não podemos fugir disso. Só que muitas das vezes a gente não percebe que isso acontece. E como não percebe essa inter-relação e essa interdependência, é que a gente se equivoca e acaba partindo por um caminho de achar que é autossuficiente, de achar que só o meu eu importa. E a maioria das vezes em que a gente está nesse caminho, a gente se dá mal. Por que a gente se dá mal? A gente se dá mal porque Deus castiga? Não, a gente não se dá mal porque Deus castiga. A gente se dá mal simplesmente porque a gente está agindo contrário ao fluxo da vida. Porque a vida é uma vida de inter-relação e de interdependência. E quando eu falo inter-relação e interdependência, eu não estou falando só no nível entre nós, humanos. Eu estou falando na interdependência planetária, que é o que Hamed fala. E por que é que ele já começa assim? E aí a gente vai ver que ele faz um panorama, tal qual Joana sempre faz também, do macrocosmos para o microcosmo. Do grande para o pequeno. Por quê? Porque as leis que regem o macro são exatamente as mesmas que regem o microcosmo. É tudo interligado, está tudo entrelaçado. E não é por outra razão que a gente pega essa literatura e a gente sempre vai ver ele nos chamando a atenção para a gente fazer uma viagem, hoje em dia a gente fala, né, de viagem interplanetária, né? Tem gente aí, tem alguns milionários aí pagando não sei quantos milhões de dólares para fazer uma viagem à Lua, já prevendo uma viagem a Marte. Mas e essa jornada intrapessoal? Que jornada é essa? A gente teve a jornada nas estrelas, né? Que jornada interna é essa que a gente precisa fazer? Porque para a gente chegar no nível de compreender a coletividade,
é porque a gente já consegue compreender a nossa individualidade. Gente, isso também é uma lei. Não adianta, se a gente não se compreende, vai ser difícil da gente compreender o resto das coisas. É assim, eu acho que se a gente pudesse dar um exemplo usando... Vamos usar, por exemplo, a matemática, que eu nunca fui boa, diga-se de passagem, eu acho que é sempre por eu acho que eu tenho tanto trauma de matemática na minha cabeça, que eu sempre venho alguma coisa com exemplo de matemática, acho que é porque é uma coisa própria. Assim, se a gente não aprendeu aritmética direitinho, álgebra direitinho, aquelas primeiras noções, vai ser difícil da gente depois entender geometria, trigonometria. É um desespero. Por quê? Porque a base, o 1 mais 1 mais 1, a gente falhou nessa compreensão. Então, como tudo é um processo, a gente chega lá na frente e não vai compreender direito. Então, se a gente não lida com a nossa aritmética própria, com as nossas contas, né, com aquilo que nos envolve, vai ser complicado depois quando a gente tiver que lidar com os outros. E é isso que a gente vê acontecendo. Aí aqui ele já começa. Tá? Ele veio lá, né, ele dá um panorama lá em cima, diz assim, olha, os regenerados, os renovados, são aqueles que se sentem responsáveis, né, pela manutenção da harmonia e do equilíbrio do planeta. Aí depois ele vem e diz assim, aprenderam a não pensar só em si mesmos, mas na coletividade. Agora ele começa, é uma ordem decrescente, é engraçado isso, né? Tanto ele quanto Joana sempre fazem assim, é interessante essa linha, que colocam a gente para raciocinar, digamos assim, contrário senso, de trás para frente, né? Lá do final para o início. É interessante porque a gente está acostumado a fazer assim, de repente eles fazem a nossa cabeça fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer um looping ao contrário. É mais ou menos isso. Buscam não apenas a exterioridade da vida, mas a abundância da vida íntima, conhecendo a intimidade da própria alma. E é isso aqui que eu estava falando naquela jornada interna. Que nós hoje, muito ocorrente com o desenvolvimento da tecnologia, a gente está conseguindo fazer viagens fantásticas navegando pela internet, descobrindo várias coisas. Aquilo que eu falei dessas viagens interplanetárias, que já estão sendo estudadas, é uma possibilidade real. É uma possibilidade real. Então, a gente está avançando bastante nessas coisas. Mas o engraçado é que essa jornada aí, essa viagem, é assustadora para a gente. É muito assustadora. É um contrassenso, né? Se a gente pensar, é um contrassenso. E quando eu digo essa viagem interna, o que significa isso? Né? Como é que a gente faz isso? Quando estavam passando aqueles slides ali, muitos deles de Joana, ela sempre falando sobre as nossas emoções, né, os nossos sentimentos, como que eles atuam, qual a importância deles. E ela fala muito, para a gente conhecer isso, ela fala muito sobre a questão da meditação. Né? E aí a gente tem também que meio que desmistificar um pouco essa questão da meditação. Porque quando a gente fala essa palavra, a gente vem na nossa mente
a imagem do yoga sentado de perna cruzada, meditando com as mãozinhas assim, é uma meditação? É uma meditação. Mas existe também um outro tipo de meditação, porque o que é a meditação na realidade? A meditação é deixar a tua mente alerta. É fazer com que a tua mente esteja presente no agora. Esse é o sentido da meditação. É você estar presente. E uma forma muito eficaz da gente começar essa jornada íntima, estou querendo dizer que fazer esse tipo de meditação é ruim não, tá, gente? É muito bom e vale muito. Mas a gente pode começar, nós ocidentais, podemos começar de uma maneira mais simples. Como? Que é perceber. E normalmente a gente vai fazer isso depois que o balde já entornou, tá? Porque a gente não tem essa capacidade de prever isso antes, não. A gente só vai poder fazer realmente quando a gente chutou o balde, entornou e sujou tudo. Que é exatamente isso. É prestar atenção em nós mesmos. Quando as circunstâncias e as situações da vida acontecem de forma a gerar em nós sentimentos, ações. E normalmente ações que vão nos machucar, que vão nos ferir. Por ira, por mágoa, por ressentimento. Essas coisas que acontecem, aí, se a gente fosse pensar naquela visão do Deus que castiga, a gente já ia estar acabado. Eu não tenho jeito mesmo. E, na maioria das vezes, o que acontece com a gente? Um mecanismo psicológico dentro de nós faz com que a gente estabeleça um processo de se sentir culpado pelo erro. É assim que funciona com a gente. A primeira coisa que acontece é esse mecanismo de culpa que é acionado. E aí, o que ele causa na realidade? O que ele deixa? Ele encobre uma outra função que a gente poderia ter, um outro proveito que a gente poderia tirar dessa nossa natureza que se manifestou naquela situação. Porque, gente, não adianta. Não tem religião nenhuma, não tem nada que vá nos transformar de uma hora para outra. O que nos transforma é esse processo de erros e acertos, tendo, claro, um modelo. É óbvio que se não tivesse modelo nenhum, a gente ia estar também que nem barata tonta. Mas não é isso. Por isso é que o Evangelho diz que a lei de Deus está dentro de nós. Essa capacidade de expressar amor, de viver esse sentimento que é pleno em nós, que torna a nossa vida plena. E aí o que acontece? Voltando a esse raciocínio que a gente está traçando aqui. Quando essas situações acontecem, o mecanismo da culpa se estabelece e a gente esquece de... Aí eu vou lá para a Joana, quando ela fala na meditação, em que sentido? Porque depois que teve aquela explosão toda, a gente sabe, né? A gente sabe direitinho como é que faz, né? Cada um da gente, né? Como é que a gente explode, como é que a gente derruba o balde. A gente sabe direitinho, cada um do seu jeito. Mas aí, quando esse mecanismo começa a se estabelecer, é quando a raiva já foi, aquela energia, adrenalina, né? Já foi toda e meio que o próprio corpo está baixando. Aí quando abaixa essa adrenalina toda, a culpa se estabelece. Dependendo da situação, aí vem a vaidade e o orgulho também, que às vezes a gente, meio assim, exagerei, mas eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou, enfim. Mas a gente não faz uma coisa, um exercício, que é a tal da meditação que Joana nos fala, que a gente precisa fazer, e que tem a ver com essa aí, em conhecer a intimidade da própria alma, é nesses instantes, nessas situações, e às vezes, gente, não é só uma situação de um momento, não. Às vezes podem ser situações que se prolongam no tempo.
em relacionamentos. Isso é muito comum, por exemplo, no trabalho, em que você começa a criar uma indisposição com seu chefe ou com seus colegas, e aí isso vai se arrastando. Normalmente, às vezes tem situações mais momentâneas e rápidas, mas outras não, são mais demoradas. Mas a gente perde a oportunidade exatamente de fazer meditação como? De perceber as nossas reações, de perceber o que o outro fez, que é como se fosse uma alavanca que proporcionou que gerasse, agora estou preocupada aqui com a minha, que gerasse todo esse movimento dentro de nós. Porque quando a gente começa a fazer isso, esse exercício, é essa tal dessa jornada íntima. E aí, gente, também não é assim, não é também assim como se fosse... Antigamente tinha um programa... Nossa, eu vou falar isso aqui, eu vou denunciar feio a minha idade. Mas antigamente tinha um programa na televisão, bem antigamente, Jornada no Espaço. Perdidos no Espaço. E tinha um outro também de uma família que não tinha aqueles teletransportes, né? Não tinha isso. Né? Então, tem uma pessoa de gente aqui da mesma coisa que eu. O que acontecia? Era imediato, né? Aquela jornada, assim, o cara entrava num negocinho, sumia, aí já aparecia no outro lugar, assim, tudo. Não é assim que acontece nessa nossa jornada íntima. É um processo lento. É gradual. Até porque a gente é meio aquela criancinha que tem curiosidade de abrir aquela porta assim, mas vê um pouquinho escuro, já fecha, porque acha que tem um monstro lá dentro. A gente está sempre com medo dos nossos monstros internos. E aí a gente não tem coragem de abrir. Porque a gente cria uma imagem de um monstro absurdo, mas a gente só vai saber o tamanho, a força, a expressão daquele monstro, se a gente realmente resolver abrir e ver. O problema é que a gente fica na imaginação, a gente não sabe realmente o que é. Os nossos monstros são desconhecidos, são assustadoramente desconhecidos. Daí a força que eles têm. Eu não quero ver. Eu não quero ver. E aí, e o engraçado é que a vida está sempre nos forçando a isso. Como que a vida está sempre nos forçando a isso? Porque a gente vai repetindo padrões. A gente vai repetindo padrões. Enquanto a gente não quebrar essa cadeia, a inteligência amorosa da vida vai estar sempre nos colocando diante dessas situações, e eu digo mais, a inteligência amorosa do nosso próprio ser. Porque, como eu disse, que nós fazemos parte dessa vida, desse todo. Se a vida anda para frente, o nosso interior mais profundo, que a gente tem até dificuldade de conhecer, Joana chama, né, o eu profundo. Aí os psicólogos têm um termo mais aprofundado, assim, que eu não saberia dizer. Mas é essa essência aí que também nos impulsiona. Então, muitas das vezes, esses padrões que a gente está repetindo, é a nossa própria alma, a nossa própria essência querendo dizer, cara, ei, olha só, olha como é que você está sempre se repetindo. Percebe? Às vezes a gente não se dá conta disso, desses mecanismos da vida. E sempre, esses mecanismos são para nos fazer ultrapassar limites. Para fazer com que a gente avance. Porque o ideal é o ideal de bem-estar. A gente precisa aprender a fazer isso.
aqueles, olha só, aí ele já vai indo um pouquinho mais adiante. Aqueles que perceberam que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio. O engraçado é isso. Novamente, essa relação, né? Interior com exterior. Micro e macro. Tudo que acontece no nosso interior vai se refletir no exterior. É muito interessante isso. Sempre é assim. Em tudo, em todas as coisas é assim. Porque, volto a repetir, estamos interligados, somos interdependentes. A vida se movimenta dessa maneira, não podemos fugir disso. Então, quando a gente começa a fazer esse movimento aí, de olhar para dentro da gente, a gente começa a se conhecer. Aí você começa a raciocinar, por que eu fiz assim? Por quê? Por quê? Como? Aí você começa a fazer essas respostas para você. E a partir do momento que a gente começa a se conhecer, a gente começa a olhar o outro e começa a reconhecer no outro, a ver no outro coisas que são próprias da gente também. Só que, com uma diferença. E aí eu volto, a coisa que os psicólogos sempre falam, né, essa questão do espelho, o que incomoda no outro em você é porque você está se refletindo naquela ação do outro. Então, se isso é assim, como que faz o caminho, né, complementar de volta, de lá para cá, para eu voltar e caminhar de uma forma, digamos assim, mais harmônica? É porque quando eu começo a descobrir essas coisas dentro de mim, eu começo a raciocinar, eu começo a entender esses mecanismos, isso não é rápido, isso é um processo longo, desculpe, lento, mas é um processo. A nossa inteligência, ela começa a perceber, ela começa a fazer as conexões, a ligar os pontinhos. Então, se eu começo a me observar, a ver as minhas reações, eu começo a tentar ultrapassar isso. Quando eu vejo isso no outro, isso não vai me chocar tanto, porque eu conheço. O lance que nos apavora é esse tal desse desconhecido, porque o monstro que está lá, ele meio que ressoa aqui. Mas quando eu já conheço um pouquinho desse rugido, que eu não sei se é um leão, se é um... Eu tenho um cachorrinho pequenininho, aliás, mas quando ele late, se você não sabe quem é, você acha que é um cachorro gigantesco, porque a potência o Lhasa late muito pouco, mas quando ele late, e se ele estiver enfesado, se você está lá fora, não está vendo quem é, você tem uma falsa impressão, você acha que é um cachorro bem maior do que na realidade é. Isso acontece com a gente. Então, às vezes, esses rugidos, desses monstros internos, se a gente já começou a perceber esse som, ele já está meio que conhecido, quando ele vai bater no outro e vai refletir aqui, a gente não vai se assustar tanto, porque ele já é conhecido. Ele já é conhecido, então ele não vai me assustar tanto assim. Então, esse é o princípio. É esse o mecanismo. E aí, a gente começa a entender isso que Hamed colocou aqui. A gente percebe que a gente não tem como tratar o rugido do outro, mas a gente tem como tratar no meu. E à medida que eu vou tratando ele, como é que é essa palavra tratar, né? É no sentido de conhecer, tá? É o exemplo que eu dei do rugido, do som. Ah, esse som já é mais ou menos conhecido, então ele não vai me assustar tanto.
Então eu começo a me preocupar em resolver isso. E aí eu começo a entender. Eu olho para o outro, eu vejo no outro todo esse processo e eu meio que digo assim, tudo bem, mas essa é uma tarefa dele. O problema é que a gente foge dos nossos monstros e quer caçar o fantasma no outro. Sabe aqueles caçadores de fantasma, né? Os nossos, a gente fica apavorado com eles. Aí, não quero olhar o meu, não. O meu me assusta muito. Então, eu vou, porque eles existem, né? Os rugidos estão por aí, gente. Todos nós somos leões rugindo uns com os outros. O tempo todo. Não tem jeito. Mas a gente tem que aprender a reconhecer esses sinais. Sabe? E a lidar com eles. Quando há brigas sérias, discussões, muitas vezes até podem chegar à agressão física, né? Mas por quê? A maioria das vezes começa com coisas mínimas. Só que essa gotinha minúscula, ela veio num copo que já estava com o seu limite, né? Por quê? Porque a gente vai acrescentando, deixando esse copinho encher, tem uma hora que explode. Mas o interessante é que quando nós nos iramos com alguma coisa, nos irritamos profundamente, a nossa adrenalina sobe, então a gente quer ir no pescoço do outro e esganar. Interessante é que se a gente não receber do outro uma energia na mesma intensidade, mas ao contrário, se o outro, por alguma razão, se diminuir, baixar um pouquinho a bola, até porque muitas das vezes a gente tem até a capacidade de assustar terrivelmente o outro, né? Que o outro não tem nem chance de botar o rugido dele para fora, a verdade também é essa. Mas quando acontece isso, qual é a primeira coisa? A nossa tendência é, quando aquela adrenalina já foi e baixou, calmar. Ao passo que, se o outro também se insuflar, aí é que acontece. Muitas das vezes, até chegam a agressões violentíssimas, e a gente sabe disso, né? Então, o que é esse autoconhecimento? É exatamente a gente tentar se observar nessas situações, para a gente poder chegar a isso. É um caminho, é uma jornada. Mas a partir do momento que a gente começa a perceber os passos lentos, né, o processo como ele se dá, a coisa caminha. Aí aqui. Entenderam e assumiram sua própria missão na Terra, pois constataram que cada um tem uma cota própria de contribuição perante a criação. Quando ele está falando isso aqui, gente, ele está falando exatamente naquilo que Jesus disse assim: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Sentir-se pleno diante da vida. Quando que a gente se sente pleno diante da vida? É quando a gente reconhece a nossa individualidade, a gente pelo menos, porque na situação em que a gente está, né, não estamos num mundo regenerado, não somos ainda regenerados, né, mas a gente tem esses insights. A gente já pode ter esse insight de qual é o meu chamado na vida, porque cada um de nós tem um chamado próprio. E o grande lance é a gente perceber isso e entrar nessa frequência. É como o rio, a gente botar o nosso barquinho correnteza abaixo. E não só falando em termos espirituais, gente. Vamos falar nos termos normais do nosso dia a dia. Qual o nosso chamado? A nossa pessoa. Qual é a peculiaridade dela? Em que a gente é bom? Porque
Cada um de nós tem um dom próprio, se sobressai em determinada coisa. O problema é que às vezes a gente sonha com coisas tão altas e a gente deixa de perceber o dom e a particularidade que a gente tem. Isso na nossa profissão, isso na nossa família, qual o papel que a gente desempenha na nossa família? Né? Esse mês é o mês da família. Sabe, você já percebeu se você... Há pessoas que numa família desempenham um papel central, assim, de juntar as pessoas. Normalmente são líderes, né? São pessoas que têm liderança. Qual é o nosso papel? Sabe, dentro da nossa família mesmo, vamos perceber. Essa jornada íntima aí faz parte também da gente começar a perceber qual é o meu diferencial. Sei lá, às vezes é só na forma como a gente sorri. Uma coisa boba, gente, e não é boba. Às vezes, você olha alguém e você está tentando lembrar o nome daquela pessoa, quem é aquela pessoa, a pessoa está falando com você, não sei o que. De repente a pessoa sorri para você por algo que falou, já tiveram essa experiência, e de repente no sorriso da pessoa vem tudo, vem o nome, vem de onde você conhece a pessoa. Não é? São coisas assim mínimas. Mínimas. Qual é o nosso diferencial? Porque é a partir daí, é a partir desse pontinho pequenininho que a gente vai começar essa caminhada. Eu não sou muito bom de falar, eu não sou muito bom disso. Mas as pessoas gostam, vem para mim para eu só ouvir. Às vezes a gente queria era ser o máximo. E a gente não sabe que a nossa capacidade de ouvir simplesmente é que faz a diferença. No trabalho, por exemplo. Eu não tenho grandes experiências técnicas, não tenho grandes conhecimentos, mas eu tenho uma habilidade, por exemplo, de na hora das confusões, de eu sempre ter uma palavra que meio que pacifica os ânimos. Eu tenho uma capacidade de visualizar, porque está todo mundo tão nervoso, jogando aqueles milhões de papéis, né, para cima, vendo aqueles caras. É assim, né, gente? Trabalho é a coisa mais doida. Depois da família, o trabalho é o lugar que nos dá mais trabalho. A verdade é essa. Mas tem uma pessoa que tem essa capacidade. Ou, no meio daquela confusão toda, o cara pega e fala uma coisa com a voz até um pouco mais baixa, porque a tonalidade dele é essa. E isso faz com que aquela confusão toda, de repente, vamos descobrir qual é o nosso diferencial. Para a gente chegar aqui, ó. Aí, voltando, tudo que a gente já comentou, é a partir disso, dessa pequena viagem interna que a gente faça, dessa meditação diária, sem medo. Adotaram Jesus como sábio dos sábios e, por seguirem seus passos, fazem sempre o seu melhor. Isso é que eu queria frisar aqui. Não fazem sempre o melhor. Fazem sempre o seu melhor. Aqui Hamed está nos dando apenas nessa palavrinha aqui, né, nesse artigo. Esse pequeno artigo. Ele dá toda a chave, é mínimo, dentro dessa coisa enorme que está aqui e que está ali, antes. Adotaram Jesus como sábio dos sábios, em que sentido, gente? Não naquele sentido
né, religioso pesado, daquele modelo que eu nunca vou seguir, que eu nunca vou conseguir acompanhar, porque essa é a herança religiosa que a gente tem. E por isso que o evangelho e a religião é algo tão difícil e tão pesado para a gente. Porque a gente não traz para cá. Mas Hamed trouxe. Jesus, como sábio dos sábios, no sentido, como eu falei antes, se a gente não tem um modelo, a gente fica perdido, a gente não tem parâmetro. Toda vez que a gente quer fazer qualquer coisa, a gente tem que ter um parâmetro. Para a gente construir um edifício, a gente tem que ter um parâmetro. Qual é esse parâmetro? São as medições. Dentro daquele terreno, naquele clima, naquelas circunstâncias, com a quantidade de dinheiro que eu tenho, o que eu posso fazer? Então você tem um parâmetro, você tem um modelo. Se não tiver, a gente se perde, fica perdido, nada sai do nada. Nada vem do nada. Tudo vem de alguma coisa, de algum germe, de algum início, de algum modelo. E o modelo de ser humano, eu não estou falando aqui de santo, estou falando de ser humano pleno, é Jesus. É Jesus. Então, quando a gente tem esse modelo e a gente começa a fazer essa busca, essa jornada interior, a gente vai aprender a fazer sempre o nosso melhor. Isso aí dá uma noção de limitação. Hamed está querendo dizer para a gente, quando ele coloca isso, ele está querendo dizer o seguinte, olha só, Jesus é o modelo. Só que nós estamos aquém desse modelo. Agora, por isso a gente não vai fazer nada? Não. Mas a gente vai fazer o melhor que nos é possível neste momento. Eu vou me animando e vou passando. Entendem? Por isso que Joana Hamed, a doutrina espírita, gente, quando diz assim, o que é uma fé raciocinada? Fé raciocinada é isso. É a gente ter Jesus, os espíritos nos trazem esses ensinamentos para uma vida prática. Por isso que Joana não cansa de dizer em meditação, para que a gente tenha uma vida prática no dia a dia, trazer Jesus para o dia a dia, nas nossas dificuldades, nos nossos limites. Cada um de nós vai conhecer Jesus na capacidade que lhe é própria. E nem por isso vamos ficar sós. Aqui. Reconheceram que o erro não é motivo de paralisação, mas estímulo ao aprendizado. Gente, esse é o Evangelho. O Evangelho não é para colocar frente de nós os nossos pecados e nos transformar em anátemas, em excluídos. Não. O Evangelho é para nos mostrar um caminho de erros e acertos, mas um caminho. Ele nos mostra uma meta, ele nos mostra um objetivo e nos capacita a caminhar até ele, fazendo tudo aquilo desde o início que Hamed colocou para a gente chegar aqui. Isso é uma vida de plenitude. Isso é ser pleno, gente. É quando a gente se depara com essas situações em que a nossa ira, em que a nossa personalidade, né, aflorou de uma maneira que possa ter até ferido o outro, é a gente não estabelecer mais uma vez aquele mecanismo da culpa e de se dilacerar. Né? Até na religião, durante tempos, né, na época das trevas, teve isso. As pessoas
se infligiam castigo e se flagelavam. A gente não faz mais isso fisicamente. Mas será que a gente está fazendo isso emocionalmente? Será que a gente está fazendo isso emocionalmente? O Evangelho não é isso. O Evangelho é, Jesus diz, o certo é o certo. Seja o vosso proceder sim, sim, não, não. Ok. Mas é ainda a sua capacidade de chegar lá? Não. Saiba que o certo é esse. Se esforce para chegar até lá. Mas não nos crucificar e fazer com que fiquemos imobilizados pelos nossos erros. O erro tem que ser um estímulo ao avanço. Vou passar rapidinho. Seguem adiante, pacientes consigo mesmos e com os outros. É o processo, né? Todo processo que acontece dentro de mim não acontece para ficar só comigo. Acontece para, passando por mim, se refletir no outro. Por quê? Aí a gente volta lá para o primeiro slide, quando ele diz que regenerado são aqueles que já se sentem responsáveis pela manutenção do equilíbrio e da harmonia do planeta. A gente vai fazer isso aqui, ó. Seguindo adiante, pacientes conosco mesmos e com os outros. Aí a gente vai gerar esse equilíbrio. E tudo isso que Hamed colocou aqui, passa rapidinho, já tá na hora. A gente vai ver isso lá no Sermão da Montanha, gente. Se a gente pegar as bem-aventuranças e depois peguem o Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo também tem vários capítulos sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O micro e o macro. O humilde de espírito é aquele que se reconhece pequeno dentro de todo esse contexto. É aquele que se sente responsável pelo planeta todo. O reino de Deus é a maravilha da natureza que nos foi dada. É a harmonia, o equilíbrio na natureza que precisam estar dentro de nós também. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais uma vez, o que Hamed colocou sobre a harmonia interna nossa. A nossa viagem pessoal interna, que vai se refletir no outro. A mansuetude, que faz com que a gente herde a terra. Não no futuro, mas herde a terra agora. A nossa terra, o nosso pedaço. Agora, neste momento, o meu pedaço é esse aqui. Esse aqui é o meu pedaço neste momento. Este aqui é a minha terra nesse momento. Cada um de nós tem a sua terra. Vamos sair do macro para o micro. O nosso dia a dia, as nossas relações. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vejam, sempre, Jesus está sempre falando do universo pessoal, refletindo-se no universo geral. Aqueles que têm fome e sede de justiça, é quando a gente já chega num nível, como Hamed falou lá atrás, de não pensar apenas em si, mas na coletividade. Hamed só vem nos explicar as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordioso tem a ver com córdia, que é um sufixo que designa coração. É aquele que é capaz
de ver e de pensar com o coração, de ver o outro pelo coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacifiquemo-nos primeiro, para depois sermos instrumentos de pacificação. Que Deus nos abençoe. Amigo Jesus, aqui estamos, Senhor, agradecidos pelo teu exemplo de vida, de amor, de plenitude, de pacificação, de calma, de harmonia, de equilíbrio. Senhor, que possamos buscar para nós nesta noite e em cada dia de nossas vidas, Senhor, a tua paz que se refletiu no teu exemplo. Que teu evangelho seja para nós, Senhor, vida e não letra morta. Que possamos acionar os mecanismos da nossa mente e da nossa emoção, da nossa psique, para compreendermos as tuas verdades, Senhor. E para que o mito da religião morta se desfaça. E que a vida plena e abundante seja real em nós. E que isso se dê, Senhor, não como uma passe de mágica, efêmero, fugaz, mas que seja um processo lento, gradual, mas sobretudo permanente, poderoso e eterno, como eternos somos todos nós, Senhor. Obrigada, graças a Deus. Jesus, amado Mestre, são os nossos agradecimentos sendo colocados a teus pés neste momento. Obrigado, Mestre. E peço a permissão aos nossos guias e protetores para que, em nome de Deus, estejamos dando como encerrada a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.